Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo do R-City no ar. Esse mês de dezembro, obviamente, tratando de assuntos ali do mercado da bola, mundial de clubes. Os assuntos, por enquanto, estão meio escassos. Mas hoje, uma informação aí bem relevante no mercado da bola, principalmente aqui no estado de São Paulo, falando do Corinthians. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, tá bom? Fortaleça o crescimento do projeto R-City, tá bom? Falando de futebol diariamente no YouTube. Everton Ribeiro pode chegar no Corinthians em 2024. Everton Ribeiro está em fim de contrato com o Flamengo e existe alguns empecilhos na negociação. Tempo de contrato seria uma das divergências entre Flamengo e Everton Ribeiro e questão salarial. O Corinthians está sondando o meio-campista de 34 anos, né? Tá em contato com os empresários, segundo a fonte lá do Corinthians que entrou em contato com a gente aqui do R-City. O Everton Ribeiro pode sim fechar com o Corinthians e é algo bem real, bem claro para a temporada de 2024. De todos os jogadores no Flamengo que encerram o ciclo nessa temporada, ou o contrato já foi renovado, ou a saída já foi confirmada. Faltando poucos dias aí para o término do contrato do Everton Ribeiro, essa negociação ela segue travada, principalmente o tempo de contrato é o principal empecilho aí para fechar esse contrato, e o Everton Ribeiro pode vestir a camisa do Corinthians no ano que vem. O Everton Ribeiro, né, eu vou até abrir aspas aqui para falar o que ele falou sobre o Flamengo e sobre a negociação do Flamengo, né, com ele. Não tem nada palavrado, negociado ainda, mas sempre tivemos bom relacionamento. Espero que possamos conversar e resolver tudo. Ciclos vão e vêm, é natural do futebol, e espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo. Ele falou que quer ficar, né? Em algumas partes ele diz que quer resolver, mas ao mesmo tempo ele fala sobre encerramentos de ciclos, que faz parte do futebol, então ele deixa em aberto tanto um lado quanto o outro. Então essa declaração dele acaba deixando aí uma incógnita, uma interrogação para torcedores, tanto do Flamengo quanto do Corinthians. O Everton Ribeiro faz 35 anos em abril do ano que vem, e ele já jogou no Corinthians, né? Poucas pessoas lembram. Ele fez toda a categoria de base dele no Corinthians e atuou profissionalmente até 2008. Ele jogou de 2006 a 2008 no elenco profissional do Corinthians. Um tempo bem sombrio ali do Corinthians, quando o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Depois disso, passou por inúmeras equipes, fez sucesso no Coritiba, no Cruzeiro, foi para o mundo árabe e no Flamengo. Jogou muita bola, conquistou tudo que podia conquistar. Só que o que pesa até para o Corinthians também nesse momento seria a idade. Muita gente criticou durante toda a temporada jogadores do Corinthians pela idade, né? Citados até como jogadores velhos, como Renato Augusto, Gil, que são jogadores até que já foram confirmadas as saídas. Então, sairia dois jogadores muito experientes, como Gil e Renato Augusto, e vai chegar um Everton Ribeiro, que está prestes a completar 35 anos. E o contrato dele seria de 2 anos. As informações que apuramos é que o contrato de Everton Ribeiro no Corinthians seriam de 2 temporadas. Então, ele jogaria no Corinthians até os 36 anos de idade, ele quase completando 37. Segundo algumas informações lá do Rio de Janeiro, o Everton Ribeiro ele recebe cerca de R$900 mil. Então é um alto salário, porém, em questão de salário, não é um problema para o Corinthians. Como assim não é um problema para o Corinthians? Não, o Corinthians vive uma crise financeira. Só que saiu o Renato Augusto, saiu o Gil, saiu o Cantillo, saiu o Juliano.
Esses 4 jogadores representam quase 4 milhões de reais na folha salarial do Corinthians. Então, com a saída desses jogadores, a entrada de um Everton Ribeiro tendo até um reajuste salarial, vamos imaginar que ele não vai vir para o Corinthians para ganhar o mesmo salário. Vai vir para ganhar 1.100, 1.200. Isso é suposição, tá? Não é informação. Não vai afetar o caixa do Corinthians, né? O Corinthians ele já teve um alívio aí financeiro com a saída desses jogadores e supriria com o Everton Ribeiro. Então, e ainda, obviamente, sobraria uma grande fatia e uma grande quantia financeira. Então, essa parte salarial não é problema. E a parte também seria uma oportunidade de mercado, obviamente, porque ao fim do contrato do Everton Ribeiro, o Corinthians não arcaria com pagamento de multa rescisória. Então, é por isso que o Corinthians analisa com tanto carinho, com tanta atenção a situação do Everton Ribeiro. E caso ele não renove com o Flamengo, o destino dele, muito provável, é o Corinthians para o ano que vem. O Everton Ribeiro tem 7 temporadas, é um jogador que tem muita identificação com o Flamengo e, como eu já disse anteriormente, ele conquistou quase tudo. 3 cariocas, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 2 brasileiros, uma Recopa e 2 Libertadores. Então, o Everton Ribeiro, multicampeão pelo Flamengo, faltou apenas o Campeonato Mundial. De resto, ele conquistou tudo. E depois do meio dessa temporada, e é inegável que incomoda jogador, principalmente do quilate do Everton Ribeiro. De agosto para cá, para ser mais exato, o Everton Ribeiro ficou entre os reservas. Jogou pouquíssimas partidas como titular nesse segundo semestre de 2023. Jogou 62 partidas, vários jogos ele entrou no decorrer da partida, marcou 3 gols e deu 7 assistências. Falando em números, esse ano foi o pior do Everton Ribeiro no Flamengo. Então, é outra situação que pode travar essa negociação. O Everton Ribeiro é um cara que está querendo um tempo mais longo de contrato no Flamengo, só que não rendeu dentro de campo o que todo mundo esperava. O que o Everton Ribeiro já apresentou em outras oportunidades, agora no Flamengo ele não teve essa boa sequência. Flamengo que tem muitos medalhões no elenco, talvez seria até um momento de reformulação, talvez não, é um momento de reformulação no elenco do Flamengo, e o Everton Ribeiro pode ser mais uma dessas peças que não permanecerá por conta do salário, por conta de uma temporada irregular, então seria muito inseguro o Flamengo renovar por 2 temporadas com Everton Ribeiro e o jogador não entregar o esperado e acabar sendo aí uma peça de reposição no elenco e uma peça caríssima. Então, não pensando no jogador que tem identificação, né, no ídolo da torcida, pensando administrativamente, pensando friamente, talvez não seria a melhor opção para o Flamengo. E com a saída do Renato Augusto, agora falando do Corinthians, a vaga de um meia ali de criação, um jogador até um pouquinho mais versátil que o próprio Renato Augusto, o Everton Ribeiro é um cara que cai para os lados de campo em diversas situações de jogo, seria uma substituição à altura e acompanhando até as últimas temporadas do Everton Ribeiro, é um jogador que sofre pouco com lesões, tem uma média anual de mais de 50, 55 partidas por ano. Então é um cara que o Corinthians poderia contar mais do que contou com o Renato Augusto nas últimas temporadas. Além do Corinthians, o Internacional e o Botafogo estão sondando aí a situação do Everton Ribeiro. Então, Everton Ribeiro, caso chegue para o Corinthians, um salário um pouco acima de R$ 1 milhão, com 2 anos de contrato. É algo arriscado, sinceramente, eu acho que é uma contratação arriscada, caso ela venha a se concluir. A informação é que o Corinthians já sondou, que o Corinthians analisa muito de perto a situação do Everton Ribeiro. Se a renovação não for concluída com o Flamengo, o Corinthians formalizará a proposta e a possibilidade do Everton Ribeiro fechar com o Corinthians é enorme. Então,
essa é a informação. O Everton Ribeiro, caso não renove com o Flamengo, será jogador do Corinthians em 2024. Agora, falando dentro de campo, uma das últimas informações que eu passei é uma informação boa, uma informação interessante. Poucas lesões na carreira do Everton Ribeiro, principalmente nas últimas temporadas, que ele já está com uma idade mais avançada. Eu acho que é legal analisar esse passado mais recente. É um cara que atua mais de essa temporada, por exemplo, foram 62 partidas, com 34 anos de idade. Então é um cara que vai ser útil para o Corinthians, é um cara que vai estar dentro de campo. Máximo respeito pelo Renato Augusto, mas é um cara que ficou fora por lesão por muitos jogos, por muitos momentos importantes do Corinthians em 2023. O Everton Ribeiro mostra que fisicamente é um cara que está um pouquinho melhor do que o Renato Augusto. Everton Ribeiro também é um grande jogador, até acredito que ele não tem a mesma capacidade técnica do Renato Augusto, mas é um cara com muita qualidade também, é um cara que agrega tecnicamente muito para o Corinthians, né? E caso feche por 2 anos, atuará quase até os 37 no Corinthians, né? 36 anos ali, quase fazendo 37. Então eu acho que seria uma boa para o Corinthians, até porque eu acho que o foco principal é a questão física. E o Everton Ribeiro ele mostra ser um jogador mais inteiro fisicamente, até do que o próprio Renato Augusto, que está saindo no fim dessa temporada. Então eu acho que o Everton Ribeiro tem qualidade, tem uma boa condição física, então ele chega no Corinthians, mesmo com 34 anos de idade, ele chega para jogar. E 2024 será o ano dele, até porque a gente imagina que se ele chega no Corinthians, o último ano de contrato já vai ter um declínio um pouquinho maior por conta de já estar com 36 anos de idade, né? Já estará entrando ali nos 36 anos de idade. Então, ali nessa temporada que ele irá fazer 35 anos, é uma temporada aí que o Everton Ribeiro pode entregar muito. Quem está acompanhando pode pensar, pô, mas de um ano para o outro muda muito? Muda. Principalmente nessa reta final de carreira, a parte física acaba judiando bastante dos atletas mais experientes. Então é isso, rapaziada. O Everton Ribeiro é um cara que está no radar do Corinthians. Tudo indica que ele não renovará com o Flamengo. Está muito complicada a situação. Ele não quer um contrato de um ano, né? O staff do jogador não quer um ano de contrato. O Flamengo quer renovar por um ano. O Flamengo acabou cedendo para o Bruno Henrique mais um ano de contrato. O Flamengo ofereceu um, o Bruno Henrique queria dois, acabaram fechando por 2 anos o contrato do atacante flamenguista. Só que o Bruno Henrique tem 32 anos de idade. O Everton Ribeiro tem 34 anos e pelo que a gente está acompanhando, o Flamengo ele não está querendo manter por muito mais tempo os jogadores mais experientes. Então, a tendência é que o Everton Ribeiro não permaneça no Flamengo e assine com o Corinthians em 2024. Curtiu o conteúdo, curtiu o vídeo? Dê o like, comente aqui se o Everton Ribeiro será uma boa aposta para o Corinthians ou se você acha que o Everton Ribeiro vai jogar em outra equipe. Quero saber sua opinião, tá bom? Tô curioso para saber. Comente aqui, dê o like, se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.